irmãos e irmãs em Cristo, queridas crianças que daqui a pouco receberão o batismo, crianças que receberão a Eucaristia, pais, familiares, educadores. A celebração de hoje, a Igreja celebra o último dia do ano católico. A solenidade de Cristo Rei é a última celebração do ano católico. Portanto, a partir do próximo domingo, nós começamos um novo ano litúrgico. E nesta celebração, que é a mais, talvez uma das mais importantes, seguramente uma das mais importantes, porque nós dizemos que Cristo é Rei, nós temos a oportunidade de vermos 21 crianças presentes em nossa igreja para recebermos o sacramento da Eucaristia. Se nós formos falar em número ou em números, é um número considerável. Nós moramos em uma cidade onde 4% da população é católica. Nós moramos em uma cidade, isso não é novidade para ninguém, é fato, que a comunidade de língua portuguesa, ela não está crescendo como crescia antigamente. Desde 1999 a comunidade ela não cresce como crescia antigamente. E temos um número tão grande de crianças, para nós é uma grande alegria. Quando eu vejo estas crianças, aqui não é um pessimismo. Na maioria das vezes o que acontece com os católicos isso daqui aconteceu com muitos de nós, quando éramos crianças, estávamos na igreja, recebemos a primeira Eucaristia, os sacramentos, participávamos da missa. Muitas crianças até ajudaram o padre na missa. Na maioria dos casos, de repente, chega na universidade e aí as pessoas vão se afastando. De repente, encontra um professor cheio de ideologias na cabeça, que se esquece que ele está na sala de aula para dar aula e ensinar o conteúdo da disciplina e não para colocar ideologias, muitas vezes totalitárias, na cabeça das crianças. E as crianças, porque muitas vezes não tiveram um bom fundamento na igreja, ou até pela ausência dos pais, as crianças se perdem. E algumas delas dizem até com orgulho: eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Nós vivemos em uma sociedade que parece que dizer que é ateu significa ser inteligente. O tempo vai passando, e aqui é interessante, porque a maioria das pessoas, quando elas ficam mais velhas, elas voltam à igreja. Uma vez eu fiz o seguinte questionamento para uma pessoa idosa: por que as pessoas, quando elas ficam idosas, a tendência destas pessoas é vir à igreja? Quando elas são jovens, a tendência destas pessoas é afastar da igreja. Perguntei a uma pessoa muito sábia, e esta senhora me dizia: padre, quando nós somos idosos, nós sabemos e conhecemos a vida do jeito que ela é. As ilusões passam. Por exemplo, aqueles que já têm a idade do padre, ou um pouco mais do que a idade do padre, nós vamos levando tantas pancadas da vida, nós vamos nos decepcionando com tantas coisas, que a nossa vaidade vai acabando. Uma vez uma pessoa disse assim: padre, cuidado para não ser vaidoso. É claro que eu tenho que tomar cuidado para não ser vaidoso, mas eu já levei tanta pancada da vida, já tive tantas contrariedades, teve tanta coisa difícil que aconteceu comigo, que não tem mais espaço. Eu sei que daqui a pouco alguém me levanta, vai ser o mesmo que vai me deixar. É assim a vida. Então, o sofrimento nos faz sermos pessoas humildes. E ela dizia assim: padre, quando nós somos idosos, nós conhecemos a vida do jeito que ela é. E aí nós percebemos que Deus é a realidade, a pessoa mais importante da nossa vida. Quando nós somos idosos, nós sabemos aquilo que é ilusão e aquilo que é real. E entre todas as coisas que são reais, nós percebemos que Deus é a mais importante. Quando nós somos idosos, nós temos experiência. Quando nós somos idosos, nós conhecemos tudo. E aí nós ficamos, porque nós percebemos que a vida está acabando, e nós ficamos com aquilo que de fato vale a pena, com aquilo que de fato é importante. E entre todas as coisas importantes, a mais importante é Deus.
O que nós podemos fazer por estas crianças e pelos nossos jovens é tentarmos ajudá-las a não fazer o caminho que muitos adultos fizeram, que de repente se afastaram de Deus. Estas crianças, eu digo isso com muita alegria, graças a Deus hoje, no passado também, mas eu posso falar por hoje, na nossa Sé Catedral, nós temos uma catequese de muita qualidade. Claro, o padre não quer falar de títulos sociais, isso daqui não é o mais importante, não é porque uma pessoa tem título que ela é uma pessoa bem formada, é um bom católico. Mas hoje nós temos médicos que são catequistas, nós temos um ex-cônsul que é catequista, nós temos engenheiro que é catequista, temos advogados catequistas, temos professores. A maioria ou muitos dos nossos catequistas estão na igreja e participam da missa todos os dias. Mas imagina, como que nós vamos esperar de um catequista se ele tem 40 minutos por semana para ajudar na educação católica dos seus filhos? Querido pai, querida mãe, cuide da fé dos seus filhos para que você evite que ele passe por alguns constrangimentos, aborrecimentos e sofrimentos que nós passamos, que eram desnecessários. Uma pessoa que tem Deus, ela evita muitos aborrecimentos, muitas bobagens, evita e por muitos caminhos desnecessários. Cuide da fé dos filhos de vocês. Queridas crianças, Jesus, Deus, não é um conhecimento que nós vamos adquirindo na catequese. Deus é uma pessoa que nós nos relacionamos. Deus é uma pessoa, Jesus é um amigo. Uma criança diz assim, e o padre teve 2 encontros com elas, encontros de uma manhã toda, mais de 2 horas. Uma criança disse assim: padre, prova que Deus existe. E veja, a melhor maneira de provar para uma criança, para qualquer um de nós, que Deus existe, não é falando de Deus, é dando oportunidade para estas crianças se encontrarem com Deus. Depois da catequese, eu me recordo, uma das catequistas pediu para as crianças desenharem aquilo que elas tinham aprendido do encontro. E aqui é interessante os pais saberem, nós falamos para as crianças que o padre ia dizer mais ou menos, claro que eu não vou dizer o nome. E é interessante, nós temos 21 crianças, um deles escreveu: eu quero ser jogador de futebol, eu quero que Deus me abençoe e que Deus cuida de mim. Dá para ser jogador de futebol e dá para continuar amando e vivendo para Deus. Outra dizia: eu não posso ser padre, porque eu sou menina, e agora eu estou sabendo que mulher e menina não pode ser padre, mas eu não sei se eu quero ser freira ainda. Outra dizia: Jesus é o meu maior amigo, Jesus é o meu tesouro, eu quero cuidar dele de uma forma muito linda dentro do meu coração. As crianças são puras. Vocês que são pais, cuidem da educação dos filhos de vocês. Já disse para muitos pais e continuo dizendo até hoje: dinheiro não educa filho nenhum. O primeiro passo para educar os filhos é presença. O segundo é testemunho. E quando nós falamos de testemunho, eu já falei em outras reflexões também, muitos pais, e esse é um erro da nossa geração, pais aqui de 35 a 50 anos, esse é um erro da maioria de vocês. Vocês tiveram dificuldades quando eram mais novos, passaram necessidades, tiveram que dividir as coisas com os irmãos, começaram a trabalhar cedo. E agora muitos de vocês dizem assim: não quero que o meu filho passe por aquilo que eu passei. E aí dá o melhor colégio, dá os melhores produtos, dá as melhores roupas, estragando o seu filho. Estragando o seu filho. Sabe o que você pode e deve dar ao seu filho? Dê o seu álbum de fotos da sua infância e diga assim: assim era a vida do seu pai e da sua mãe. Seu pai e a sua mãe, para ter aquilo que ele teve hoje, ele transpirou, ele lutou, ele se esforçou e ele passou por muitas dificuldades. Você
vai aprender, e eu ouvia isso do meu pai, você vai aprender que dinheiro não cai da árvore. E outra coisa, a parte espiritual é importante, sem dúvida. A parte econômica, o padre está falando sobre isso, e os valores econômicos, sem dúvida. Mas por amor de Deus, a missão de vocês pais, a missão do padre, é nós educarmos estas crianças para serem bons católicos na sociedade. Por amor de Deus, pais, ensinem os filhos de vocês a respeitarem os outros. Ensinem os filhos de vocês a respeitar. Ensinem os filhos de vocês a pedir licença, a dizer muito obrigado, a chamar de Senhor. Claro que eu vou dizer agora, parece que já está muito além daquilo que é normal para os pais. Muitos pais deveriam ensinar os filhos a tomar a bênção. Quando eu ligo para o meu pai e para a minha mãe, o meu pai tem 72, a minha mãe tem 66. Até hoje eu digo: pai, a sua bênção. E a minha mãe diz, e eu digo: pai, a sua bênção. Ele diz: filho, Deus te abençoe. Filho, a sua bênção também. Padre, a sua bênção. E eu falo: Deus te abençoe, pai. Veja, quando você abençoa o seu filho, existe um momento, começando falando do padre, existem alguns momentos que Deus obedece os padres. Quando que Deus obedece os padres? Ontem eu atendi essas 21 crianças em confissão, e chega um momento da confissão que eu digo assim: eu absolvo os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eu não digo e Jesus abençoa, e Jesus absolve os teus pecados, e Deus absolve os seus pecados. Não, eu digo: eu absolvo os teus pecados. Padre, você porque naquele momento eu sou Jesus. No momento da comunhão, crianças, vejam que lindo, o padre pega um pedaço de pão, diz: isto é o meu corpo, que será entregue por vós. E aquilo se torna o corpo de Cristo. Jesus ouve e atende o padre. Sabe qual é o único momento que Deus atende os pais? Quando você fala para o seu filho: Deus te abençoe. Deus te obedece. Você fala: filho, Deus te abençoe. Deus te obedece. Talvez esteja muito longe para conseguir voltarmos a esse costume, mas pai, por amor de Deus, antes do seu filho sair de casa, coloque a mão na testa do seu filho, faça o sinal da cruz. Faz assim: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Quando o filho voltou em casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Talvez não vai dar nem muito tempo que já vai pegar o computador, o telemóvel, já vai pegar alguma coisa para brincar. Faça o sinal da cruz. Hoje é o dia da primeira comunhão destas crianças, e a missão de vocês pais, a missão do padre, é cultivarmos no coração dessas crianças isso tão belo, tão bonito, que está acontecendo na celebração de hoje. O padre encerra a reflexão conversando com as crianças. Crianças, olhem aqui para o padre. Sabe por que vocês estão recebendo a primeira comunhão hoje? Porque a igreja sabe que vocês já têm a capacidade de decidir por vocês mesmos. Vocês querem receber Jesus hoje pela primeira vez? Sim? Querem receber a primeira comunhão? Sim. Querem receber a primeira comunhão ou querem receber a última comunhão? Primeira, né? Então não é porque recebeu a primeira comunhão que vai receber um atestado que não precisa mais voltar na igreja. Não é a última, é a primeira. Crianças, vêm à igreja. Não quero expor os pais. Às vezes as crianças falam: padre, eu tenho que conversar, eu acho que eu tenho que confessar porque eu cheguei tarde na missa. Por quê? Porque os meus pais não me levaram, padre. Pai, não faz isso. Essas crianças hoje assumem com Jesus o compromisso de todos os domingos ou aos sábados participarem da missa. Vamos ajudá-las a guardarem isso no coração. Crianças, Jesus é um amigo. Conversem com Jesus. Jesus é um amigo. Conversem e mantenham a amizade de vocês com Jesus. De uma forma muito especial, agora o padre reza por vocês pais. Peçamos agora pelos pais. Peçamos agora pelos catequistas. Que Deus nos ajude, que Deus nos auxilie
para sermos instrumentos de Deus para os filhos, para a sociedade, para que esse mundo tenha valores nobres, valores cristãos, e com esses valores que esse mundo seja renovado na mentalidade, no comportamento, e que o reino de Deus comece já aqui na terra.